Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje foi noticiado no European Conservative que um líder islâmico na Alemanha vai ser deportado, líder islâmico esse que tinha um centro islâmico ilegal. Vamos então ver aqui o que é que se passou na Alemanha para haver uma deportação, tendo em conta que este governo não é propriamente de direita e não é um governo particularmente interessado nas questões da imigração, é um governo até globalista, diria mesmo, e portanto tem sido um dos governos que tem procurado estes resultados da imigração, que são o que são, não agradam à maior parte dos europeus, mas estes artistas dizem que estão a representar os europeus. Vamos então ver aqui esta notícia, em que é dito, como eu dizia, a Alemanha vai deportar líder de centro islâmico proibido, não era ilegal, é proibido, na prática é o mesmo. Como um dos principais representantes religiosos do regime desumano de Teherã, o seu tempo na Alemanha chegou ao fim, diz o ministro do Interior de Hamburgo. A Alemanha planeia deportar o líder de um centro islâmico que foi banido em julho por supostas ligações a grupos extremistas, disse um porta-voz do Ministério do Interior na quinta-feira. Investigadores invadiram o centro islâmico de Hamburgo há 5 semanas depois de concluírem que se tratava de uma organização extremista islâmica com ligações a grupos extremistas. O ex-diretor do centro, de 57 anos, recebeu ordem para deixar a Alemanha em 14 dias e pode ser deportado se não obedecer, disse o porta-voz. Ele não poderá voltar à Alemanha e poderá ter até 3 anos de prisão se o fizer. Andy Groot, ministro do Interior do Estado de Hamburgo, disse que a deportação era o próximo passo lógico contra o centro islâmico de Hamburgo. Como um dos principais representantes religiosos do regime desumano, o seu tempo na Alemanha chegou ao fim. E portanto o que nós temos aqui é um dos símbolos daquela que é a imigração atual. Ora, convenhamos, nem todas as pessoas, nem todos os muçulmanos são pessoas extremistas, não é nada disso, não é nada disso em que eu acredito. Nem todas as pessoas do Bangladesh são más pessoas, não é nada disso. Mas se nós deixarmos entrar todas de qualquer maneira e feitio, sem terem qualquer tipo de ligação cultural a nós, bom, nós vamos acabar por encontrar as pessoas que não são boas. E portanto, todas as vítimas, seja deste tipo de extremismos, seja de outro tipo de ataques terroristas ou de outra forma qualquer, todas as vítimas destas pessoas são vítimas e estará o sangue nas mãos do governo que permitiu isto. Portanto, se a imigração ilegal ou a imigração até legal com critérios demasiado levianos entra por aqui adentro, faça vítimas, seja do ponto de vista de assédio sexual, seja do ponto de vista de mortes, de ataques, o que for, todas as vítimas deste tipo de pessoas e de entradas estrangeiras descontroladas são vítimas que terão o sangue nas mãos dos governos, seja da Alemanha, seja de França, seja de onde for. A culpa é de quem nos governa, não é destas pessoas. A culpa não é de quem entra por aqui adentro e que tenha más intenções e que não lhe seja perguntado nada. Portanto, a culpa não é das pessoas. Nós é que permitimos, porque isto nem sempre aconteceu. Nós é que temos leis demasiado levianas que mesmo os legais não garantem condições de segurança para estarem no país. Portanto, as leis são demasiado levianas. Estar legal não significa que seja seguro. Porque posso-vos garantir que há leis em vários países da Europa que são demasiado levianas e que não garantem segurança. E, portanto, serem legais ou ilegais neste momento já é irrelevante. Nós temos é que saber, primeiro, arranjar critérios decentes para garantir que uma pessoa está legal num país europeu. Essa é a primeira. Portanto, estar legal sob leis levianas não garante segurança. Essa é a primeira. E depois os ilegais não têm que cá estar. Seja com que lei for, estão ilegais, têm que sair. Porque a primeira coisa que fizeram quando entraram num país foi desrespeitar uma lei desse determinado país. Portanto, não é aceitável que uma pessoa que queira vir para cá por bem desrespeite uma lei mal chega. É o equivalente a eu chegar à vossa casa, vocês receberem-me, até me oferecem jantar, etc. e eu depois roubo-vos alguma coisa em casa. Não faz sentido. Não tem qualquer tipo de lógica. Ao proibir o centro em julho, o ministro do Interior da Alemanha acusou de ser um representante direto do líder supremo do Irã e de espalhar a ideologia do Teherã de maneira agressiva e militante. O ministério também acusou o centro de apoiar a dimensão militar e política de organizações do Hezbollah. A Alemanha considera a Hezbollah uma organização terrorista xiita e em 2020 proibiu o Hezbollah de realizar atividades no seu território. E portanto, vemos aqui, como podem imaginar, é boa gente isto, é boa gente. Como dizem algumas pessoas na minha família, são pessoas que foram demasiadas vezes à missa e portanto vão presas. Não, obviamente que é uma piada, mas quer dizer, compreendam que ao abrir as fronteiras de toda a maneira e feitio, vão entrar todas as pessoas, as boas e as más. E, portanto, há objetivamente uma distinção a ser feita entre boas pessoas e más pessoas. Tem que ser feita. Portanto, as boas pessoas são as que cumprem as leis, são as que descontam, são as que se comportam como cidadãos do país.
e, portanto, contribuem para o normal funcionamento e até para o melhorar do país. Se há pessoas que estão apoiadas em estados sociais, estão a cometer crimes, não estão a trabalhar, estão, aliás, até a conspirar contra os países que os acolheram, têm que ser expulsas, estejam ou não legais. E se cometerem crimes e tiverem tido acesso à nacionalidade, é para ser revogada a nacionalidade e para serem mandados embora. Não tem que haver empatia com criminosos, não tem que haver empatia com quem não quer contribuir. É-lhes dada a oportunidade, não aceitam a oportunidade, não a aproveitam, até maltratam os anfitriões, digamos assim, têm que ser expulsos. E, portanto, este é um dos casos. E, aliás, isto é um governo que, como sabem, não é de direita. Aliás, a direita na Alemanha está em vias de ser ilegalizada, porque continuam a perseguir a AfD. Até revistas já andaram a perseguir na Alemanha para que se ilegalizassem revistas. Veja-se bem, a preocupação do povo alemão e dos povos europeus será seguramente meia dúzia de revistas de direita. Não é, obviamente que não é, e portanto, tendo em conta que isto nem sequer é um governo de direita, vejam bem a quantidade de organizações ou a quantidade de ações que estes artistas já deveriam estar envolvidos para que um governo globalista opte por deportar alguém. É verdade. Portanto, imaginem o que é que se terá passado por aqui. E as coisas que não sabemos, até porque na Alemanha tivemos recentemente atentados de um homem que estava ilegal há praticamente uma década na Alemanha sem qualquer tipo de fiscalização. Portanto, é para verem o acompanhamento que estas pessoas têm. Entram por aqui adentro, estão uma década ilegais e ninguém sabe deles. Portanto, entram por aqui adentro e sabem como é que nós soubemos que este artista estava, não esta pessoa em específico, mas outro imigrante ilegal. Sabem como exatamente é que nós soubemos que ele estava há 10 anos ilegal? Quando ele cometeu 8 atentados e, além de ter ferido crianças, também feriu idosos em manifestações e fez um atentado contra políticos da AfD. Portanto, é para vocês verem o acompanhamento que estes imigrantes têm, a integração que estes artistas têm tido e, portanto, mais uma vez digo, a culpa não é deles, a culpa é nossa, é dos nossos representantes que lhes abriram a porta e têm entrado de maneira desenfreada e, aliás, ainda usam a narrativa de que é preciso imigração e que faz muita falta. Não faz. Talvez, se não andassem a expulsar os europeus e a denegrirem os europeus no espaço público, talvez tivessem um povo um bocadinho mais fortalecido e mais capaz e que não precisasse de mão de obra semi-escrava que daqui a 5, 10 anos vai deixar de ser necessária porque há muitos postos de trabalho que vão desaparecer devido ao avanço das tecnologias, no meu entender. Mas bom, da minha parte era isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado. Esta era a notícia de hoje. No meu primeiro canal tiveram 2 vídeos, se não estou em erro, vão ter lá 2 vídeos para ver. Um debate particularmente intenso no canal News Now e o comunicado de André Ventura sobre a questão do referendo da imigração. Portanto, passem por lá, estejam atentos, eventualmente também farei, não sei se farei no dia de hoje, mas esta semana devo fazer uma live stream com o Miguel. Vamos voltar às live streams, que eu entretanto já voltei de férias e portanto vamos voltar às live streams. Espero que gostem, estejam presentes, estamos de volta e vamos ver no que é que dá tanto o referendo da imigração como esta questão de política internacional, digamos assim. Obrigado por estarem desse lado, deixem só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, vamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.